Foto de 1957, onde Sophia Loren é vista olhando discretamente para o decote de Jayne Mansfield durante uma festa em Hollywood. Muitas vezes, as pessoas confundem Jayne Mansfield com Marilyn Monroe, mas, na verdade, era Mansfield, que também era uma estrela loira e voluptuosa da época, conhecida por seu estilo provocante. A foto foi tirada durante um evento no restaurante Beverly Hills Hotel, e o olhar de Loren se tornou icônico, gerando muitas interpretações ao longo dos anos. Um poliglota brilhante, com um QI de 163, se destacou como um ícone sexual nos anos 50, muitas vezes confundido com Marilyn Monroe. Jane Fonda, enquanto atuava no filme Barbarella em 1968, interpretou um papel erótico de ficção científica que foi decisivo em sua carreira. No entanto, a imagem em questão mostra Betty Bergstrom. Uma atriz sueca, muitas vezes confundida com Marilyn Monroe, foi fotografada em Paris no ano de 1947. Sua semelhança impressionante com Monroe é notavelmente marcante. Bertha Benz, em 1888, foi a primeira mulher a dirigir um carro, e essa imagem pioneira simboliza um marco importante tanto na história automotiva quanto na luta das mulheres por independência. As pioneiras pin-ups, com suas poses provocantes, desafiaram as normas sociais de sua época e deixaram um legado duradouro, influenciando gerações futuras de modelos e atrizes, com sua atitude ousada e estilo inovador. Marilyn Monroe foi a primeira capa da revista Playboy, mas recebeu apenas $50 pelo uso de suas fotos nuas, tiradas para um calendário em 1949. As imagens foram publicadas sem a sua autorização. Raquel Welch, em 1970, no auge de sua fama, é retratada em uma imagem que reflete seu status como símbolo sexual global e ícone de estilo da época. Sophia Loren, renomada atriz e cantora, conquistou prêmios em todos os principais festivais de cinema, além de um Oscar honorário. Ela se casou com Carlo Ponti, que se divorciou de sua esposa para poder ficar com Loren. A polícia conteve um fã eufórico dos Beatles em Nova York, durante um show em 1966. Marilyn Monroe, em 4 de fevereiro de 1954, foi presa por dirigir sem carteira. Mesmo enfrentando problemas, ela continuava a exalar seu charme inconfundível. A atriz alemã Elke Sommer, por volta de 1967, segura um fuzil de assalto STG-44, também de origem alemã. A união entre o magnata do petróleo J. Howard Marshall II, então com 89 anos, e a modelo Anna Nicole Smith, de 26, foi marcante e amplamente comentada, sendo considerada por muitos uma das mais peculiares entre as celebridades. Em 1994. Marilyn Monroe
após nadar em uma piscina nos Estados Unidos em 1962, exibindo seu charme icônico e descontraído em um momento de lazer. Em uma escola de ativismo para os direitos civis dos negros, uma jovem é preparada para situações de tensão. Ela recebe treinamento para manter a calma e não reagir enquanto tem seu cabelo puxado e fumaça de cigarro é soprada em seu rosto. O primeiro concurso de beleza soviético da década de 1920 marcou uma mudança surpreendente no cenário cultural da União Soviética. Em meio ao clima austero da época, o evento destacou-se por celebrar a estética e a expressão individual, elementos que não eram comuns em uma sociedade pautada pelos valores coletivos e de trabalho. As competidoras, geralmente vestidas de forma simples, exibiam trajes discretos, e a competição buscava enaltecer a beleza do trabalhador e a feminilidade proletária, promovendo ideais alinhados ao espírito soviético. Uma fotografia rara mostra Marilyn Monroe posando nua ao lado de um imitador de JFK. Caso fosse publicada durante sua época, essa imagem poderia ter causado um escândalo monumental, dada a ligação de ambos os ícones e o clima político da época. A fotografia reflete o apelo atemporal e provocante de Monroe, que ainda hoje desperta curiosidade e fascínio pelo mistério em torno de sua vida pessoal e de suas associações com figuras públicas influentes. Em 1943, Rita Hayworth é vista servindo tortas na cantina de Hollywood. O local reunia grandes estrelas de cinema que voluntariamente ofereciam apoio e alegria às tropas e trabalhadores em plena Segunda Guerra Mundial. A presença de Hayworth, com seu carisma e talento, simbolizava o compromisso de Hollywood com o esforço de guerra dos Estados Unidos, estreitando laços entre a indústria cinematográfica e os soldados que serviam o país. Isadora Duncan, nascida em 26 de maio de 1877 em São Francisco, Califórnia, foi uma pioneira da dança contemporânea moderna. Em 14 de setembro de 1927, Duncan sofreu um trágico acidente em Nice, França. O longo lenço de seda que usava ficou preso nas calotas traseiras de seu carro aberto, um automóvel Amilcar CGSES. Enquanto o lenço se enrolava na roda e no eixo, ele apertava em volta de seu pescoço, puxando-a para fora do carro, contra o chão de paralelepípedos. Duncan morreu instantaneamente devido ao acidente. Raquel Welch, no set de 1 milhão de anos a Cristo, em 1966, capturada em um dos papéis mais icônicos de sua carreira. Ana Karina e Jean-Paul Belmondo, em Uma Cena de uma Mulher, é uma Mulher, filme de 1961, dirigido por Jean-Luc Godard. Esse clássico do cinema francês explora temas de romance e comédia, com Karina e Belmondo trazendo charme e espontaneidade a seus personagens. Brigitte Bardot, ícone de estilo e símbolo de elegância, capturada em uma perspectiva incomum e de baixo, com as montanhas ao fundo, ou como se vista pelos olhos de seus cães, em uma foto tirada por volta de 1957. Uma fotografia por volta de 1910 mostra uma prostituta ao lado de um homem desconhecido, retratando um aspecto da vida urbana no início do século XX.
a atriz americana Sharon Stone, que celebra seus 66 anos hoje. Abaixo, vemos uma imagem clássica de Sharon dos anos 80, época em que sua carreira decolava, trazendo à tona o charme e talento que a tornariam um ícone de Hollywood. A máquina de covinhas é um dos exemplos curiosos dos instrumentos de beleza inventados no final do século XIX e início do século XX. Criada por Isabella Gilbert em Nova York, o dispositivo prometia criar covinhas sob encomenda. A engenhoca era composta por uma haste de aço que pressionava intensamente as bochechas para formar as tão desejadas marcas. Esse método peculiar de esculpir a face reflete as práticas extremas às quais algumas pessoas recorriam em busca de características estéticas ideais na época. Marilyn Monroe, em uma de suas últimas sessões fotográficas em 1962, posou para a revista Vogue usando delicadas rosas de chiffon. As fotos, feitas pelo renomado Bert Stern, destacam não apenas sua beleza icônica, mas também uma vulnerabilidade rara. Visível nas imagens estava a cicatriz de uma recente cirurgia de vesícula biliar, embora Stern tenha prometido que retocaria a marca, o que ajudou Monroe a se sentir mais confortável em frente às câmeras. A sessão tornou-se histórica, capturando a essência complexa de Monroe pouco antes de sua morte. A primeira edição da Playboy apresentou Marilyn Monroe, vendendo rapidamente e dando início à revolução sexual. Uma stripper e modelo americana de meados do século XX. Freiras em uma boate em Sydney, Austrália, por volta de 1971. Uma mulher trocando um pneu na década de 1920. Dito e feito. Em 1951, Marilyn Monroe compareceu a uma festa vestindo um vestido vermelho, o que provocou a irritação de uma jornalista que comentou que Monroe ficaria melhor usando um saco de batatas. O resultado, Marilyn posando em um vestido feito de saco de batatas, transformando a crítica em um momento icônico e mostrando seu charme e humor. Brigitte Bardot, durante as filmagens de Plucking the Daisy, em 1956. O Boeing ASB-15, um bombardeiro experimental da era pré-Segunda Guerra Mundial, está sendo carregado em Hamilton Field, localizado na área da Baía de São Francisco. Este avião, conhecido por seu tamanho imponente para a época, foi utilizado para testar a viabilidade de missões de longa distância e capacidade de carga, marcando um passo importante na evolução dos bombardeiros de longo alcance. Lisa Lyon, uma das pioneiras no fisiculturismo feminino,
É conhecida por seu papel na popularização do esporte para as mulheres. Com uma combinação única de força e elegância, ela venceu competições e chamou a atenção do público na década de 1980. Sua influência também se estendeu para além das 1980 competições. Lyon colaborou com fotógrafos renomados e explorou a beleza artística do corpo feminino musculoso, rompendo barreiras e inspirando futuras gerações no fisiculturismo. Em 1889, com a permissão do governo chileno, 11 nativos Selknam, incluindo uma criança de 8 anos, foram levados para a Europa para serem exibidos em um zoológico humano. Essas exibições, comuns no período colonial, tratavam povos indígenas como curiosidades exóticas, apresentando-os ao público europeu em ambientes montados para simular suas culturas. O caso dos Selknam é um exemplo sombrio desse tratamento desumanizante, que ignorava as tradições e dignidade dos povos originários, transformando-os em espetáculos para entretenimento. Marilyn Monroe se exercita no Bel Air Hotel, capturada em uma série de fotografias por André Didienes em 1952. Essas imagens revelam um lado mais descontraído e íntimo de Monroe, destacando sua beleza natural em momentos de lazer e autêntica descontração, longe dos estúdios e sets de filmagem. Um slogan impactante exibido durante um protesto do movimento de libertação feminina no início dos anos 70. Essa frase sintetiza a luta pela igualdade de gênero, refletindo como estereótipos antigos e papéis atribuídos às mulheres eram contestados e reavaliados na sociedade. O movimento enfatizava a necessidade de reexaminar normas históricas e desmantelar as narrativas que atribuíam culpa ou subjugação às mulheres. Em 1942, uma cena marcante se desenrolava no topo do Empire State Building, o icônico arranha-céu de Nova York. Construído pouco antes, em 1931, ele já era um símbolo de resiliência americana. Em plena Segunda Guerra Mundial, as pessoas subiam ao seu topo para admirar as vistas impressionantes de Manhattan, encontrando um momento de contemplação e esperança em meio a um período de grande tensão e mobilização militar nos Estados Unidos. Kim Jong-il, futuro líder da Coreia do Norte, aparece em uma rara fotografia de 1945, ao lado de seu pai, Kim Il-sung, o fundador da nação, e de sua mãe, Kim Jong-suk. A imagem captura um momento familiar, pouco antes de Kim Il-sung consolidar o controle sobre o país. No ano de 1969, em São Francisco, manifestantes se reuniram em um protesto simbólico contra o uso de sutiãs, desafiando as normas sociais da época. O ato fazia parte do movimento de liberação feminina, que buscava questionar e combater os padrões de beleza e as restrições impostas às mulheres. Esse tipo de manifestação trouxe uma onda de conscientização e se tornou um marco na luta pela igualdade de gênero e pela liberdade pessoal, consolidando-se como um ícone da contracultura e do feminismo no final dos anos 60. Lily Christine, conhecida como a Garota Gato, foi uma famosa dançarina e modelo burlesca da década de 1950.
Celebrada por sua presença magnética e estilo único, ela se destacou com suas performances exóticas e provocantes, tornando-se uma figura icônica do burlesco e um símbolo de sensualidade da época. Em 1932, mulheres detidas em Roosevelt Island, Nova York, receberam treinamento de tiro como parte de um programa de autodefesa e preparação para a vida fora da prisão. Esta iniciativa visava ensinar habilidades práticas e reforçar a autoconfiança, marcando um esforço incomum para a época. A imagem dessas mulheres aprendendo a manusear armas de fogo tornou-se um retrato fascinante da tentativa de reabilitação e independência pessoal no contexto de um sistema penitenciário.